Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho da noite de hoje. Como sempre fazemos, para nossa harmonização, uma leitura edificante do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo nosso querido Emmanuel ao Chico. Aprendendo. Tomai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o que bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Jesus e da espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inspira, nos intui na noite de hoje, todas as bênçãos, todas as energias balsâmicas salutares para o nosso refazimento moral e físico. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Queremos te agradecer pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem. De igual forma, te rogamos pelos nossos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Da mesma paz, mesmo equilíbrio, a mesma harmonia que rogamos para nós outros recaia sobre cada um destes nossos irmãos. Mas como pedintes que somos, Senhor Jesus, te rogamos ainda, permita que nossa Mãe Maria, nesse instante, juntamente com os legionários do bem, leve a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, muita paz, muita energia salutar para o seu refazimento moral e espiritual, que eles possam se sentir fortalecidos, reenergizados e em breve estarem de retorno junto a nós. E assim, com a oração que nos ensinastes, iniciamos o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos os nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todos os males, hoje, agora e sempre. Do capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados os que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes vós que chorais agora, pois rireis. Lucas 6, 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tende vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, 24 e 25. Justiça das aflições.
as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito, mas então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-os suficientemente maduros para compreendê-la. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, nesse capítulo 5, nós temos aí as bem-aventuranças em que tanto Mateus quanto Lucas vêm nos falar da felicidade numa vida futura, numa vida não só no plano espiritual, mas também no nosso retorno, porque nós somos colhidos pela lei de causa e efeito. Tudo aquilo que plantamos, nós colhemos. Então, tudo nesse mundo é justo, porque Deus é justo. Então, se nós não encontramos na atual encarnação os motivos das nossas vicissitudes, das nossas dores, com toda certeza essas dores que nos alcançam são frutos que estamos colhendo daquilo que nós fizemos em vidas pretéritas. No hebraico, bem-aventurança significa ser feliz, e aí nós poderíamos entender como ser feliz os que choram, como ser feliz os que têm fome e sede de justiça, como ser feliz os que sofrem perseguição por amor à justiça, os que são pobres, os que têm fome. Mas é exatamente o bem e o mal sofrer que nós devemos compreender. É a calma e a resignação que está estampado também neste capítulo 5 que deve nortear as nossas condutas. Calma naquilo que nós pudermos e que tivermos condições de alterar o curso da nossa história, e resignação, confiança em Deus, fé naquilo que nós não pudermos mudar. Então é isso que nós precisamos compreender. Muitas das vezes as causas atuais das nossas aflições são causadas por nós mesmos. Exemplos: na alimentação. Se nós temos uma alimentação inadequada, se nós temos uma alimentação em excesso, isso vai nos causar problemas gástricos, vai nos trazer problemas cardiológicos, e isso pode muitas das vezes nos levar para a pátria espiritual antes do tempo programado, pelo excesso e pela inadequação daquilo que nós tivemos colocando dentro do nosso organismo. De igual forma, a questão do sono. Todos nós precisamos ter um repouso adequado para que nós possamos restabelecer as nossas forças. Se nós não dormimos, se nós não conseguimos fazer esse repouso para nos reenergizarmos, nós vamos sofrer distúrbios do sono, nós vamos ter problemas também de saúde. Os vícios, fumo, álcool, droga, também serão consequências
das aflições que nós estaremos angariando na presente existência. Nós não podemos julgar isso. Eu sou uma pessoa sem sorte. Me aconteceu isso, me aconteceu. Mas o que eu tenho feito para o meu organismo? O que eu tenho feito pela minha saúde? Os excessos, a imprevidência, a incúria, a imperícia, tudo isso são causas que podem trazer aflições, angústias para nós na presente existência, e que não é causas anteriores, mas sim dessa que nós mesmos estamos causando. Aí vem as aflições, vem as angústias, vem os sofrimentos, as dores, e a gente se depara com elas. Mas se a gente extingue esse quadro da atual existência, se nós só praticamos o bem, se nós não temos excedido na alimentação, na falta de sono, na falta de exercícios físicos, se nós não levamos uma vida sedentária, está tudo correto, e as dores mesmo assim nos alcançam, nós tenhamos a plena certeza que estamos colhendo aquilo que plantamos em vidas pretéritas. O mal que nós semeamos, as mortes que nós causamos, as traições, porque nós não somos os santos que nós queremos ser. Não somos, porque nós esquartejamos, nós matamos, nós traímos, espoliamos. Então a gente colhe aquilo que nós plantamos. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Todos nós vamos passar por quadro de dores, seja a dor evolução, como nos ensina André Luiz, vindo de fora para dentro para nos fortalecer, seja a dor auxílio, seja a dor expiação, que é pagamento realmente de dívida daquele mal que nós causamos no passado, e seja a dor auxílio, que nos alcança via de regra quando estamos próximos do nosso desencarne, para quebrar o nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vaidade, e testar realmente a nossa calma e a nossa resignação diante das leis de Deus. Se nós não vamos blasfemar, se nós não vamos contestar tudo aquilo que nos está acontecendo, é o bem e o mal sofrer. Esse capítulo nos reserva ensinamentos maravilhosos. A gente costuma dizer que nem sempre o maior é o melhor, mas com toda certeza, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nós temos o maior capítulo e o melhor, porque nos esclarece sobre todas as nossas dúvidas. São 15 instruções dos Espíritos, mais os itens que nos falam sobre a justiça das aflições, as causas atuais, as causas anteriores, a loucura e o suicídio. Se fosse um homem de bem, estaria morto, e por aí vai. O esquecimento do passado, são itens que trata nesse capítulo. As provas voluntárias, os silícios voluntários. Então nós precisamos ter conhecimento daquilo que está sendo as causas das nossas dores. Se não é dessa existência, são das existências passadas, mas que nós saibamos o bem e o mal sofrer. Todos nós estamos neste plano passando por provas e expiações. Provas que são testes, obstáculos que nós devemos superar pela nossa força. São provas que nós escolhemos, são necessárias. E nós temos as expiações, que é pagamento de dívida. Então, com as provas nós aprendemos, com a expiação nós pagamos, e nós ainda temos os contributos, que é a missão que nós temos. Todos nós temos uma missão: a missão de ser pai, a missão de ser mãe, a missão de ser avô, de ser avó, a missão de ser um ótimo enfermeiro, a missão de ser um ótimo médico, um ótimo assistente social. Eu costumo brincar que a gente, para ser assistente social, tem que ter 2 corações para tratar com tanta miséria da vida humana. Então somos nós, inseridos nesse contexto do plano de provas e expiações, mas Deus nos concede a força, nos concede as ferramentas, basta que nós possamos parar, pensar e ter a certeza plena de que as leis de Deus são justas e soberanas.
nós estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos. E se nós queremos ter como a gente costuma dizer, uma sorte melhor, um destino melhor na minha próxima encarnação, que eu comece de agora plantando o bem e a caridade. É o que o Cristo nos fala no capítulo seguinte do Evangelho, no Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não promete cura para as nossas mazelas, para as nossas imperfeições, para as nossas dores. Ele promete alívio, mas desde que cumpramos com o seu mandamento, que é a prática do bem e a prática da caridade. Nós temos feito isso? Então nós precisamos urgentemente tomar como rédea, como conduta para as nossas existências, o cumprimento de todos os ensinos que o Cristo nos deixou: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos morais que o Cristo nos deixou. Te agradecemos imensamente, Pai, por essa oportunidade bendita. Te rogamos, permita que tenhamos uma semana de muita luz, de muito equilíbrio, muita serenidade e muita sabedoria. Que possamos estar envolvidos pela Tua luz e pela Tua misericórdia. Que possamos fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos façam. E assim, imensamente agradecidos por essa oportunidade, com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o nosso culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão.